Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de ciência. Semana passada a gente teve atividades voltadas para o Dia do Meio Ambiente. Essa semana vamos retomar os nossos conteúdos do livro, certo? Nós vamos iniciar agora o tema 2, onde a gente vai falar sobre os vírus. Na aula anterior, a gente falou sobre a classificação dos animais, dos seres vivos, na verdade, que eles se encaixam em 5 reinos, né, isso? E a gente vai falar agora de um grupo em particular. Os vírus, eles são considerados acelulares. O que é que significa isso? Acelular significa que eles não são formados por células, certo? E por esse motivo, eles não se encaixam em nenhum dos 5 reinos. Então, por isso que a gente estuda eles à parte, eles não vão entrar em nenhum dos 5 reinos. Então, antes de prosseguir no estudo dos reinos, a gente vai falar deles porque, como eu disse, eles são acelulares, não são formados por células e por isso não se encaixam em nenhum dos 5 reinos. Os vírus também são muito pequenos, eles não são vistos com microscópio óptico, eles só podem ser vistos com microscópio eletrônico, que é um microscópio bastante potente, e por serem tão pequenos e não serem formados por células, existe uma discussão na comunidade científica se eles devem ser classificados como seres vivos ou não, certo? Então, os vírus eles vão ser formados por um material genético, que pode ser RNA ou DNA, certo? Os vírus que têm na sua constituição RNA em vez de DNA são chamados de retrovírus. E eles são vírus que sofrem mais mutações, certo? Como exemplos de retrovírus, nós temos o vírus da gripe, o influenza, nós temos o vírus da HIV, da AIDS, e nós temos também o vírus que causa o coronavírus, né? Que causa essa doença, certo? A cápsula, eles são formados pelo material genético e por uma cápsula de proteína. Então, a estrutura deles é somente isso, uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula, que é chamado por algo que é chamado também de capsídeo, dentro dessa cápsula vai estar o material genético, que, como eu disse, pode ser RNA ou DNA, certo? Os vírus, eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Por que essa definição? Parasitas, porque eles não conseguem se desenvolver sozinhos. E intracelulares, porque eles só se desenvolvem dentro de outras células. E obrigatórios, porque eles só têm vida quando estão dentro de outras células. Então, quando estão fora das células, eles não conseguem se reproduzir, é como se não tivessem nem vida. Agora, por outro lado, quando eles encontram uma célula, aí eles conseguem se reproduzir, certo? No livro de vocês tem um exemplo, eu vou mostrar, quando eu colocar a foto, vocês podem ver, de como funciona, como o vírus ataca uma bactéria. Os vírus que atacam bactéria recebem o nome de bacteriófagos, certo? E eles funcionam da seguinte maneira: eles chegam na bactéria, injetam dentro da bactéria o seu material genético. Quando esse material genético entra dentro da célula da bactéria, aí ele começa a se reproduzir. E aí formam-se tantos novos vírus dentro da célula da bactéria que ela não suporta e acaba por explodir. E a célula da bactéria morre e solta todos os vírus que vão procurar uma nova bactéria e assim vão continuar se desenvolvendo, certo? A imagem é essa imagem aqui, certo? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas eu vou colocar a foto, tá bom, pessoal? Para vocês verem. As doenças causadas por vírus, elas recebem o nome de viroses. Então, quando a gente diz assim, uma pessoa está com virose, então viroses são todas as doenças que são causadas por vírus. Por exemplo, as gripes comuns que a gente tem. As gripes, elas são causadas por vários tipos de vírus. Um dos mais comuns é conhecido como influenza, certo? Que causa a gripe, mas existem vários vírus que causam a gripe. Então, todas essas doenças que estão relacionadas à gripe, a gente classifica ela como viroses porque são doenças causadas por vírus, certo? Alguns exemplos de doenças causadas por vírus são também a cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite infecciosa, dengue, né, que é uma das nossas conhecidas, a gripe, que eu já falei, o resfriado também, a poliomielite, a herpes, a febre amarela e também a AIDS, certo? Então, os vírus, a melhor prevenção para os vírus são as vacinas, certo? Existem outras formas de prevenção, como no caso da dengue, né, que a gente já está
já ouviu falar muito, as formas de prevenção, não deixar a água parada, para que o mosquito não venha se reproduzir, certo? Mas a forma mais eficiente é a vacina, porque a vacina, como surgiu a vacina? A vacina, ela surgiu da seguinte maneira: a varíola é uma doença que é causada por vírus e que ela causa feridas nas pessoas. E essas feridas, elas podem levar a pessoa à morte. E aí, os cientistas começaram a fazer estudos em cima dessa questão da varíola. Os chineses, eles faziam o seguinte: muito antes de terem a ideia de vacina, eles pegavam as cascas das feridas das pessoas que estavam se curando da varíola e trituravam essas cascas de feridas e sopravam no nariz das crianças com cano de bambu essas feridas trituradas. As crianças que se submetiam a esse tratamento, elas acabavam por, quando entrar em contato com com o vírus da varíola, não desenvolviam a doença. Algum cientista um médico britânico chamado Edward Jenner, ele percebeu que as vacas, elas tinham feridas semelhantes às da varíola que apareciam nos seres humanos. E viu também que as mulheres que faziam a ordenha, ou seja, que tiravam leite daquelas vacas, não desenvolvia a varíola. Então, o que é que ele fez? Ele pegou a secreção das feridas das vacas e colocou em feridas de um garoto. E esse garoto, quando entrou em contato com pessoas que estavam com a varíola, não desenvolveu a varíola, certo? Conclusão disso, chegou-se ao ponto da elaboração, da criação da vacina contra a varíola. E o que é uma vacina? A vacina, ela contém ela contém o vírus que causa a doença enfraquecido, ou apenas partes desses vírus também enfraquecidas. E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa toma a vacina, você está recebendo o vírus que causa a doença, só que enfraquecido. Então, isso não vai lhe adoecer, mas vai fazer com que o seu corpo produza anticorpos, que são células de defesa, para que quando você entre em contato com esse vírus, você já não pegue mais a doença, certo? Então é dessa forma que a vacina funciona. É por isso que quando a gente toma uma vacina, a gente fica imune. Por exemplo, quando a gente toma a vacina do sarampo, a gente fica imune e não vai mais pegar sarampo, certo? O nome vacina vem do latim, que significa vacinus, que significa vaca, já que toda a origem da vacina veio a partir dos trabalhos desse médico britânico, né, o Edward Jenner, que fez a pesquisa utilizando vacas, certo, pessoal? Então, as vacinas, elas vão ter essa função de prevenir as doenças. Algumas doenças, infelizmente, causadas por vírus, não tem vacina, como é o caso da nossa mais falada e conhecida doença no momento, né, que é a Covid-19, causada pelo coronavírus, que, como eu disse para vocês no início, ele é um retrovírus, então o material genético dele é um RNA e ele é um vírus que sofre muita mutação. O que é essa mutação que o vírus sofre? É uma mudança que ele sofre. Aí, como ele muda com muita facilidade, fica muito difícil de conseguir fazer uma vacina. Mas esperemos em Deus que uma vacina seja feita e que esse problema seja resolvido, que infelizmente falar de vírus hoje em dia e não lembrar do coronavírus é muito difícil, né, pessoal? Então, já que eu toquei nesse assunto, lembrem-se mais uma vez, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, só saia quando necessário, se sair, use máscara, certo? Lavar sempre as mãos, quando sair, ao retornar em casa, tomar banho, vamos ter cuidado para que a gente possa passar por essa doença sem se contaminar. Tá bom, pessoal? Então a nossa aula de hoje eu encerro por aqui, né? A gente falou sobre vírus, tudo que tínhamos para falar já foi dito. E eu vou pedir para vocês encarecidamente que assistam o vídeo com bastante atenção. Vou postar as fotos do conteúdo para que vocês possam ler e resolver a atividade que eu vou postar no grupo. Lembrando que as perguntas devem ser copiadas no caderno e resolvidas. E vocês devem enviar a foto para mim até o final do dia ou no máximo até na quarta-feira da próxima semana, que é o prazo máximo de vocês, tá certo? E estou disponível para tirar dúvidas de 7 até às 9h15. Lembrem-se que as atividades são as presenças de vocês. Aluno que não faz atividade tá ficando com falta. Tá bom, pessoal? Tchau, um abraço, se cuidem.